Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o irmão Glauber, o autor de um vídeo que ele postou aí com o título O Dom de Línguas segundo a Bíblia. E nesse vídeo ele faz um comentário muito interessante. Um comentário onde ele coloca que o dom de línguas ele cessou. O chamado cessacionismo. E a pergunta que a gente tem para fazer para você, irmão Glauber, é a seguinte. O cessacionismo ele não limita Deus? O cessacionismo ele não faz com que Deus esteja com as suas mãos atadas e não possa mais agir no mundo? Bem, Vitor, essa pergunta ela é importante por quê? Porque muitas pessoas criam espantalhos a respeito do cessacionismo. E nós temos a grande discussão entre cessacionismo e continuismo. Então, primeiramente, eu preciso explicar para você que o continuismo, na verdade, não é um termo adequado. Porque as pessoas, quando olham para o cessacionismo, elas olham com olhares estranhos, com olhares esquisitos. E as pessoas olham para o cessacionista esperando ou pensando que Deus realmente está limitado. Afinal, Deus deu os dons e agora ele toma os dons, ele não pode agir, então Deus acaba por estar com as suas mãos atadas. Bom, isso não é cessacionismo, isso é um espantalho que foi criado a respeito do cessacionismo. E quando nós falamos em continuismo, hoje nós olhamos para a igreja, o que está em voga mais, a maioria dos cristãos são chamados continuistas. Mas esse termo continuista, ele é um termo equivocado. Então é importante primeiramente falar disso. O termo correto deveria ser restauracionismo. Por que continuismo não é adequado? Porque se nós olharmos para a história da igreja, a igreja não foi inventada ontem à noite. Certo. A igreja tem 2000 anos de histórias. Então, se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que não houve uma continuidade. Então, os dons simplesmente desapareceram no primeiro século. Nós temos relatos históricos a respeito disso. E depois, quando nós chegamos ali na Rua Azusa, né, no movimento pentecostal, então surge novamente uma restauração do que é chamado alguns dons que haviam desaparecido. Então, o termo correto, primeiramente, para a gente tratar essa questão, é o termo restauracionista, porque houve uma restauração. Nunca houve na história da igreja essa continuidade. Legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos tratar é que o cessacionista ele não crê que todos os dons cessaram. Porque uma das acusações que os cessacionistas recebem é: vocês creem que todos os dons cessaram. Só que isso não é verdade, porque nós cremos que alguns dons que tinham a sua finalidade específica, foram criados, foram dados por Deus por uma razão muito específica, esses dons cessaram. E no vídeo que eu postei a respeito do dom de línguas, eu mostrei ali que o dom de línguas tinha, na verdade quem mostrou foi o apóstolo Paulo, não fui eu. Ele mostrou para nós que o dom de línguas tinha uma finalidade: servir de sinal de juízo para os judeus incrédulos. Não fui eu que inventei isso. Paulo colocou ali. Uma vez que esse sinal se cumpriu com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, não há razões para esse dom existir. Depois nós podemos tratar de outros dons, como o dom dos apóstolos. E é até interessante observar que às vezes as pessoas que me fazem essa acusação, dizendo: você crê que todos os dons cessaram, você está limitando Deus? Geralmente eu pergunto: você crê que existe apóstolos hoje? Geralmente a pergunta não. Eu digo: por que você não está... essa sua maneira de pensar também não está colocando Deus numa caixinha? Deus pode dar apóstolos hoje, então, segundo a sua visão. Mas as pessoas que defendem, a grande maioria das pessoas que defendem o continuismo, né? Vou usar o termo comum para ficar fácil para o pessoal entender. Certo. Mas quem defende o continuismo hoje geralmente acredita que o dom de apóstolo cessou. E ele não pensa que isso está limitando Deus. Agora, quando eu falo o dom de língua cessou, o que ele faz? Você está limitando Deus, colocando ele numa caixinha. Nós não estamos limitando Deus porque o cessacionismo não defende a ideia de que Deus não possa fazer nunca mais algo. Tá? E isso não é ideia. Por exemplo, dom de cura, nós cremos que o dom cessou. Nós sabemos que o dom de cura cessou, basta olhar para a própria Escritura. Nós vamos ver isso no próprio apóstolo Paulo, que há um tempo antes desse episódio que eu vou citar aqui, ele curava as pessoas, as roupas eram trazidas aos pés dele ali, e as pessoas eram curadas dessa maneira. De repente ele está lá trófimo, doente, não é curado. Timóteo com problema de estômago, Paulo não faz nada, não cura ele. Então nós percebemos uma diminuição gradativa de alguns dons já na própria Escritura. Agora, isso significa que o poder de Deus em curar doentes cessou? É isso que nós cremos como cessacionista? De maneira nenhuma. Nós, quando estamos doentes, quando temos irmãos enfermos aqui na igreja, o que nós fazemos?
Nós não oramos por eles? Nós não suplicamos a Deus para que Deus os cure? Nós Verdade. cremos que Deus pode curar as pessoas. O que cessou não é o poder de Deus em curar pessoas. O que cessou na posição cessacionista bíblica é alguns dons. O dom de cura simplesmente cessou. Isso significa que não há pessoas que tenham esse dom ou que carreguem em si essa capacidade de sair por aí curando qualquer pessoa. Né? Se nós observarmos Pedro lá no Templo Formosos, o que ele fez? Diante daquele coxo, o que ele fez? Senhor, se for a tua vontade, cura. Não, o que ele disse? O que eu tenho? Ele sabia que tinha o dom de cura. Então ele exerce o dom quando e como ele quiser. Ele tem o dom. Verdade. Né? Então o Pedro vai e faz isso. O que eu tenho eu te dou. Está aqui. Ele tinha esse dom. Isso significa que não existe mais esse tipo de pessoa. Nós não vemos isso. Basta olhar aí ao nosso redor, para quem diz que tem dom de cura, na verdade não tem dom de cura nenhuma. E também eu posso orar por você hoje, Deus pode te curar. Eu posso orar por um outro irmão, o irmão morrer. E o fato de Deus ter te curado com a minha oração não significa que eu tenho dom de cura. Significa que Deus quis curar você. Eu já fui curado de uma doença incurável, logo quando eu me converti. Mas não fui curado de outra enfermidade. Você sabe que eu tenho dificuldade com a minha vista. Deus não me curou, Ele não quis me curar. Certo? Deus poderia ter me curado, mas Ele simplesmente não curou. Então nós cremos que Deus tem poder para realizar coisas. Nós cremos no poder de Deus em realizar milagres. Nós não cremos que há pessoas habilitadas com o dom de impor as mãos em você, ou sei lá, de qualquer maneira, orar por você e você ficar curado. Se você conhece alguém assim, me apresente que eu vou levar aí num hospital de câncer aí para ver se ele cura as pessoas. Então o cessacionismo, ele não coloca Deus numa caixinha. Ele coloca alguns dons no seu devido lugar. Ou seja, alguns dons que foram criados com um propósito específico. Por que nós cremos que existe pastor hoje? O pastor é necessário. O pastor é necessário para a edificação do corpo. Alguns dons, como o de cura, que nós não quero tratar dele, porque o nosso objetivo é falar sobre o dom de línguas, mas o dom de línguas, por exemplo, como eu disse, foi dado como um sinal. Se você não entendeu ainda essa questão do sinal, você tem que assistir o vídeo. Não vou explicar aqui de novo, porque o vídeo já está postado. Eu estou respondendo perguntas em cima do vídeo. Então se afirma aí, diante desse argumento, que o dom de línguas, ele hoje não tem mais, não existe. Ele cessou, mas isso não implica, então, no fato de nós, com essa afirmação, atar as mãos de Deus na história. Até uma outra pergunta que eu recebi muito é a seguinte: tá, irmão, mas tem a experiência de um tal missionário que foi para o campo, ele não sabia falar o idioma daquele povo e de repente um poder de Deus caiu sobre ele lá e ele começou a falar num idioma que ele desconhece. Bom, eu não conheço essas histórias, mas vamos supor que essas histórias sejam verdadeiras. Vamos acreditar que sejam verdadeiras, porque elas são possíveis. Certo. É possível, Deus pode facilmente me habilitar a falar um idioma que eu nunca aprendi, entendendo que o dom de línguas era idioma, né? Não era certo. Essas coisas todas. Pelo vídeo que você postou lá, a gente já entendeu isso daí. Então, eu creio que Deus pode fazer isso. Deus pode me capacitar para que eu fale um idioma que eu não sei falar. Só que isso não é dom de línguas. Porque o dom de línguas foi dado para uma finalidade específica. O que seria isso? Seria Deus, no seu poder, na sua soberania, atuando em minha vida, me capacitando a exercitar algo que eu nunca aprendi, ou a falar um idioma que eu nunca aprendi. Então isso, na verdade, é um milagre na fala que Deus pode realizar. Mas isso não caracteriza um dom de línguas. Porque se é um dom de línguas, nós temos que olhar para as Escrituras. O dom de línguas serve de sinal para os judeus incrédulos. Se o que eu estou recebendo aqui é um dom de línguas, tem que servir de sinal para o judeu incrédulo. Portanto, se na sua igreja tem dom de línguas, se alguém está falando em línguas aí, tem que servir de sinal de juízo para um judeu. Tem judeu na sua igreja? Não tem judeu na sua igreja? Se tiver judeus na sua igreja, entenda. Deus já executou o juízo sobre o povo judaico. Não é mais relacionado a você esse texto, tá? Deuteronômio, que foi tratado no vídeo, diz respeito a Israel, não diz respeito a você. Tá ok? Então, se você está falando em línguas na sua igreja, entenda isso. Tem que servir de sinal de juízo. Tem que servir. Não pode servir para outra coisa. Tem que servir de sinal de juízo. Alguns vão falar que serve para edificação pessoal, mas também está tratado isso no vídeo. Não precisamos tecer detalhes a respeito disso. Muito bom. Então acredito que aí a dificuldade que as pessoas têm tido é entender a respeito do que é dom e do que é um milagre de Deus.
e feito essa confusão em acreditado que o que elas exercem hoje pelo poder de Deus seja um dom, o que na verdade não é, e sim uma atuação de Deus, mas não é o caso aí. O caso seria da cura, mas não é o caso das línguas, pois as línguas serviriam assim de juízo para o povo judeu, então não teria mais sentido o porquê delas estarem aí nos dias de hoje. Até mesmo da cura, eu encaixaria o da cura também, porque qual foi a finalidade do dom de cura que Deus deu aos apóstolos? Qual foi a finalidade? Ele também teve uma finalidade específica. E essa mesma finalidade tem que se cumprir hoje, se esse dom existe. Qual era a finalidade específica desse dom? O dom de cura ele servia para autenticar a autoridade dos apóstolos. Não foi assim que Paulo se defendeu em Coríntios? É verdade. A igreja? Ele mostrou, eu realizei milagres e prodígio no meio de vós. Eu sou apóstolo. Qual é a evidência de que ele é apóstolo? Uma das, né? Ele apresentou várias. Uma das evidências é que ele tinha essa capacidade de realizar sinais e maravilha. Isso estava presente na vida dos apóstolos como uma credencial para autenticar a sua autoridade. Essa questão de sinais e maravilhas para autenticar a autoridade de alguém não é algo novo. Se nós observarmos Moisés, lá no passado, quando Deus manda ele, o que ele faz? Ah, Senhor, eu não vou, tem alguns problemas aqui, não consigo. E Deus fala, pega esse pedaço de cajado aí, joga ele no chão. Ele joga no chão, acontece ali, vira uma serpente, agora pega, agora vai. Faça isso e isso vai demonstrar que você tem autoridade. Isso acontecia. E se nós observarmos, até mesmo o próprio Cristo também se utilizou desses sinais de curas e milagres para autenticar o seu chamado messiânico. Se nós observarmos Mateus capítulo 8 e 9, Jesus começa a curar muitas pessoas ali, diversas pessoas. Aí Mateus conclui, hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, e cita Isaías 53. Qual que é a profecia? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, o profeta Isaías estava dizendo que Jesus na cruz ia levar todas as nossas enfermidades? Não, ele estava dizendo que um dos sinais de que o Messias viria, que o Messias carregaria em si mesmo seria o quê? A cura. Ou seja, esses sinais miraculosos. Tanto é que lá ele expulsa demônios, faz alguns sinais miraculosos. E isso testifica a autoridade messiânica. Então o dom de língua, o dom de cura também se encaixa aqui. Se há alguém com dom de cura hoje, qual é a finalidade? Autenticar que essa pessoa é apóstolo? Bom, não existe apóstolo hoje. Então não existe razão de ter o dom de cura. Eu gostaria que existisse, mas não depende de mim. Depende de Deus. Olha que maravilha se na minha igreja tivesse alguém com dom de cura, meu olho estava de boa, estava tranquilo. Estava tranquilo, né? Mas não existe mais, né? Eu não conheço ninguém. Se alguém conhece aí, nos apresente, que nós temos um hospital de câncer aqui, a gente leva lá. Muita gente precisando. Muita gente precisando. Então a ideia é que as pessoas estão enganadas a respeito de Deus agir hoje por meio de milagres e o que Deus fez no passado, na história da igreja, a respeito dos dons que Ele distribuiu, a fim de cumprir seus próprios propósitos. Os próprios desígnios. Então, sempre nós devemos olhar qual a finalidade do dom. Se o dom tem uma finalidade que restringe ele a um período, esse dom vai ter que cessar. Agora, se esse dom não tem uma finalidade que restringe ao período, por exemplo, o dom de pastor saiu para quê? O dom de diácono saiu para quê? Para a edificação da igreja. Enquanto existir igreja aqui na terra, é necessário esse dom. Uma vez que a igreja está lá diante de Cristo nos céus, não precisa mais disso. Já não há mais. Mas enquanto estamos aqui, precisamos desses dons. Agora, nós não precisamos de línguas, nós não precisamos de cura, nós não precisamos de apóstolos. Então, existem esses dons que nós não precisamos deles. Certo? Não precisamos. Simplesmente, eles não têm razão para existir. Cumpriram com o seu papel. Então, fica aí bem claro que o cessacionismo, na verdade, ele não ata a mão de Deus. Ele simplesmente confirma os desígnios do Senhor, os propósitos pelos quais os dons foram dados, a fim de confirmar a palavra de Deus. E o que temos hoje, para os dias de hoje, é a ação de Deus dentro do seu bom propósito, Exatamente. Né? A fim de dar continuidade aí na história da igreja. Mas aí me surge uma outra pergunta. Se os dons cessaram, por que Paulo fala sobre eles? Essa também foi uma pergunta muito frequente, porque as pessoas olham para o texto de Corinto, Paulo gasta lá do capítulo 12, dá uma pausada ali no capítulo 13 para falar do amor, etc e tal, e volta a tratar de dons no capítulo 14. Quase 3 capítulos falando sobre dons, né, e principalmente sobre o dom de línguas, e as pessoas geralmente, mas se não existe o dom de línguas, por que Paulo está falando sobre o dom de línguas? Primeiramente, quem usa os textos de Paulo para provar o continuismo, está fazendo isso desonestamente. Porque o texto não foi escrito para isso.
Então eu não posso olhar para esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 a 14 para provar o cessacionismo ou o continuismo. Paulo não pensou nisso, vou escrever aqui para provar que um dos dons cessaram. Paulo não tinha isso em mente. Paulo estava olhando para um problema na sua igreja e o problema era que esses dons estavam presentes, não precisava escrever. De fato estava acontecendo esses dons ali. Mas por que Paulo estava escrevendo essas cartas? Porque os dons ainda estavam em vigência. A carta de Coríntios foi escrita na década de 50. Como eu disse, os dons cessaram mais para frente. O sinal de juízo sobre o povo, que é decorrente da língua estranha, entendendo uma língua desconhecida, veio na década de 50. Quando Paulo escreveu isso, ele estava anterior à década de 50, por isso ele não vai falar de cessacionismo. Ele está presenciando a confusão dos dons. Então ele vai tratar do problema do dom. O que acontece é o seguinte, é como se eu pegasse um texto e tentasse provar para você que não existe, que ter escravos hoje em dia é algo normal. E eu pegasse um texto anterior, né, do contexto de Brasil, anterior ao tratado da princesa Isabel, que proibiu a escravidão. Eu tô com um texto anterior à princesa Isabel mostrando que existe escravos. Eu tô falando, tá vendo, Vitor? Você tá errado, existe escravo. É verdade. Eu peguei um texto que está anterior ao fato histórico do cessacionismo da escravidão. A abolição. Certo? Da abolição, usando cessacionismo para dar para facilitar o entendimento. Então, eu estou usando um texto anterior a esse episódio histórico para provar que esse dom existe. Mas se nós observarmos a história a partir de princesa Isabel para frente, nós vamos ver que não existe. Então as pessoas estão usando um texto anterior à cessão do dom para provar que o dom existe. Então não faz sentido. É claro que Paulo está falando de dons. É claro que Paulo está tratando disso. E ainda estava em vigência. Não havia cessado no seu tempo. E ele nem sabia quando isso ia cessar. O juízo de Deus ia vir. Ele sabia disso. Quando? Não sabe. Deus não revelou para ele. Então não tem como ele falar, vai cessar no primeiro século, no ano 70. Ele não sabia. É verdade. Ele não tinha noção de que o dom ia cessar. Tanto que ele morreu quase, assim, antes até do juízo do ano 70. Né? De presenciar aí o tal acontecimento. Exatamente. Do qual se refere o dom de línguas, né? O propósito do dom de línguas. Uma outra pergunta me surge. E essa até muito mais complicada e ela serve para os dias de hoje. É uma pergunta que faz pensar. E talvez um dos maiores argumentos que as pessoas usem hoje dentro da igreja. Como fica a minha experiência pessoal nisso tudo? Porque eu tenho uma experiência pessoal relacionada a isso. Geralmente, o que eu costumo dizer a respeito das experiências pessoais? Muitas pessoas, quando assistiram o meu vídeo, o argumento, acho que esse foi o recorde de argumento. Foi o que mais, esse e uma outra pergunta também. Mas a maioria das pessoas me questionaram o seguinte, tá, irmão, eu vi que, alguns até disseram isso, eu vi que realmente é bíblico, eu entendi isso, tá perfeito, eu entendi sem nenhum problema. Mas eu continuo crendo porque eu tive uma experiência. Eu falei em línguas, eu senti aquilo e foi algo incontrolável, eu estava lá e falei. O que essas pessoas estão fazendo? Observe, o argumento, tal pessoa que comentou isso, ela não tem noção do que ela está falando. Por quê? Eu sei que a Bíblia está dizendo algo. E a Bíblia é verdade. Certo. Mas eu fico com a minha experiência pessoal. O que essa pessoa está fazendo? Ela está colocando a experiência pessoal acima das Escrituras. E nós olhamos para o catolicismo e reclamamos disso. Nós falamos que os católicos fazem o quê? Eles colocam o Papa, a tradição da igreja, sobre as Escrituras. Então tudo que o Papa disser, tudo que a tradição confirmar, isso é verdade. Não importa se contraria as Escrituras. E a gente ataca os católicos. Mas observe essa atitude, não é a mesma coisa? É bem verdade que sim. A experiência pessoal sobre a Bíblia. Eu sei que a Bíblia diz, eu sei que o argumento bíblico mostra que o dom cessou, o argumento histórico mostra que o dom cessou, mas a minha experiência pessoal fala mais forte do que as Escrituras. O que eu aconselho as pessoas a fazer geralmente tá bom, você tem a sua experiência pessoal, não joga ela fora, guarda ela aí, coloca ela dentro de um saco, amarra ela, enrola, aperta bem forte, coloca dentro de um baú, coloca 7 cadeados nela, tranca, enterra, 7 palmos debaixo da terra e deixa lá. E começa a estudar as Escrituras. Estude, se canse de estudar. Daqui a um tempo, quando você estiver saturado de Bíblia em sua mente, quando a sua visão mudar, quando a sua cosmovisão de mundo mudar, você vai lá, desenterra aquilo e começa a observar. Você vai descobrir que muitas coisas ali você vai jogar fora.
Algumas coisas podem até ser úteis. Outras coisas, a grande maioria daquilo que você enterrou ali, você vai ter que jogar fora, porque não condiz com as Escrituras. Se a gente afirma que somos sola a Escritura, ou vivemos pelas Escrituras, certo. então significa que a minha experiência pessoal deve ser sujeita às Escrituras, não o contrário. A regra número 4 de hermenêutica que eu postei interprete a sua experiência pessoal à luz das Escrituras, e não as Escrituras à luz da sua experiência pessoal. O que a maioria tem feito é o quê? Colocado as Escrituras debaixo da sua experiência pessoal. Ela vive uma experiência pessoal, aquilo tem que ser verdade. Cara, você sabe, a gente viveu algumas experiências pessoais desse estilo. É bem verdade. E é terrível para nós olhar para aquilo que nós tínhamos convicção de que era verdade, aquilo que a gente tinha certeza que era do Espírito Santo. De repente a gente olha e fala, não era bem assim. Estávamos sendo enganados. E isso dói em nós, tem que arrancar isso fora. A gente quer que essas coisas sejam verdades. A gente quer afirmar essas verdades. E isso é dolorido. E as pessoas, então, têm esse medo, esse receio, até um receio covarde e natural, que a gente já experimentou isso. Mas é um receio de rejeitar a sua experiência pessoal. Porque se é minha experiência pessoal, ela tem que ser verdadeira. Senão, eu fui enganado. Eu estou enganado como a gente já estava enganado no passado. É bem verdade que, de fato, foi uma luta negar a experiência pessoal. Mas quando a gente olha para as Escrituras e entende parte desse princípio que você acabou de deixar muito claro, de que a Bíblia, ela tem que se sobrepor à sua experiência pessoal, porque ela é a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus para aquele que crê em Deus. Se você não age dessa forma, se submetendo a ela, você ainda continua a viver aí coisas que lá na frente você vai perceber que não são de Deus, né? Eu vivi isso. Outra coisa, as pessoas às vezes citam algumas experiências, por exemplo, de Jonathan Edwards, né? Umas experiências meio estranhas ali, que a sua esposa teve também. E alguns tentam até ali defender ali algum tipo de culto estranho. Se nós observarmos o próprio escrito de Jonathan Edwards, ele vai mostrar que ele cria que alguns dons haviam cessado. Então, essas experiências que Edwards teve, seja lá se isso é verdade ou não, ou se quem relatou isso foi fiel a esse relato, não, mas vamos crer que isso seja verdade. Isso não significa que tais experiências sejam, que tais experiências devam ser tratadas como doutrina. O que acontece? A pessoa tem lá uma experiência estranha, bizarra, e ela chega na igreja e transforma aquilo em doutrina. Todo mundo tem que vivenciar a mesma experiência. Isso não significa. Se algum dia você tiver alguma experiência para lá de estranha e você, sei lá, se quiser achar que isso é de Deus, beleza. Se você achar que isso é de Deus, se você achar que não é, você já joga fora. Mas se você achar que isso é de Deus, vai para você. Fica com ela para você, tá? Isso não é necessário para outras pessoas. Não faça disso uma regra, tá? Jonathan Edwards, se ele teve realmente essas experiências, como algumas pessoas citam, ele nunca subiu no púlpito, nunca tratou um escrito como sendo uma regra que todos deveriam ter. Foi uma experiência que talvez ele tenha sentido ali, ou a sua esposa também, mas ele nunca transformou isso em doutrina. Nós não podemos fazer isso. Se você tem qualquer experiência pessoal, se ela é rejeitada pelas Escrituras, você já tem que jogar fora. Agora, se ela não é rejeitada, o que você tem que fazer? Guardar para você. Isso, experiência pessoal, o nome já diz, é algo pessoal. Você não compartilha. Cueca é algo pessoal, você não sai compartilhando cueca com ninguém. Né? Então, pessoal é seu, uso próprio. E já que você citou de Jonathan Edwards, eu queria te fazer uma pergunta. Temos aí um homem conhecido no nosso meio, um homem de respeito, que prega uma palavra séria, e que seu nome é John Piper. E algumas pessoas usam ele como um meio de defesa aí a respeito de que os dons ainda vigoram para os dias de hoje, porque ouviram dizer que ele faz essa afirmação. O que você tem a dizer a respeito disso? Primeiramente, é preciso deixar bem claro que eu não tenho compromisso com o que o Piper diz. Tá? Eu não tenho responsabilidade com o que ele crê, eu não tenho responsabilidade com o que você crê. Entendeu? Eu tenho responsabilidade com o que eu creio baseado nas Escrituras. Essa é a primeira coisa que nós devemos. Eu não tenho responsabilidade com o que Spurgeon cria, apesar de ser um Spurgeonita, né? Eu não tenho responsabilidade com tudo, eu não sou obrigado a abraçar tudo que uma pessoa crê. E a respeito do Piper, que é um homem respeitável, você sabe, eu tenho vários livros dele, né? Foi um dos primeiros que eu ouvi e me ajudou muito.
Então é uma pessoa que eu respeito muito, eu tenho livros dele, eu gosto dele, mas eu não tenho responsabilidade em aceitar tudo que ele diz. E esse argumento, e o Piper? Esse é o segundo argumento que eu disse, que foi o mais usado. Tá? E direto, toda vez que eu posto vídeo, e eu acompanho algumas pessoas que postam meu vídeo também, geralmente alguém, em vez de escrever alguma coisa, comentar, posta o vídeo do Piper lá embaixo. Ou, e o Piper? Então esse foi um dos argumentos que as pessoas mais usaram. O argumento mais convincente que a pessoa tinha para refutar o meu vídeo foi, e o Piper? E o Piper? Como é que eu faço com o vídeo do Piper? Bom, primeiramente, é importante ressaltar que o Piper não crê em Labachur e Anderha. O Piper crê que existe ainda o dom de línguas, ele é um restauracionista, mas ele crê na restauração do dom bíblico do passado. Como é que era o dom bíblico? Eram línguas humanas que eram faladas. É isso que ele crê. Porque eu já vi pessoas usando o Piper para dizer que pode falar Labachúria na igreja. Não é isso que o Piper crê. O Piper ele é um restauracionista, mas restauracionista que dos dons bíblicos, não dos dons que foram inventados há um século atrás. Ele não crê nesse dom, ele crê no dom bíblico. E até as pessoas usarem esse argumento é um argumento assim de quem não conhece a história da igreja. Porque quem usa esse argumento contra o vídeo, eu simplesmente poderia fazer o quê? Apresentar alguns homens na história da igreja, como Lutero, Calvino, Agostinho de Hipona, o próprio Edwards, Charles Spurgeon, e eu posso citar uma lista de homens que vem lá do segundo século até nós chegarmos ali na Rua Azusa. Você vai ver que esses homens, alguns de maneira um pouco diferente, mas todos eles criam que alguns dons foram úteis a um tempo necessário e que eles haviam cessado. Então nós temos 1900 anos de história mostrando que os grandes teólogos do passado creram que os dons cessaram. Aí, se eu colocar esses homens em contrabalança com o que Piper crê, com o que Walter McAllister crê, eu ficaria com a história da igreja. Eu prefiro ficar com a história da igreja. Então, quem usa esse argumento, e o Piper e o McAllister, eles creem assim... Desculpa, você desconhece a história da igreja. Porque se eu apresentar a história da igreja, depois no final do vídeo eu vou colocar algumas frases aqui desses homens, vou selecionar uns 10 aqui, eu vou colocar no final do vídeo. Então, se você quer entrar com esse argumento de, e o John Piper, então eu falo, e Lutero, e Spurgeon, e Calvino, e Agostinho, e Jonathan Edwards, e John Owen, Matthew Henry. Então, e aí? Esses caras estão errados? Então, se eu colocar Piper na balança com esses homens, aí fica um pouco complicado, tá bom? Então é isso aí, eu respeito o Piper, eu não tenho nada contra o Piper, só que eu não concordo com esse posicionamento dele, eu simplesmente discordo desse posicionamento. Eu creio que é um posicionamento que não leva em conta o que Paulo disse ali em 1 Coríntios 14 e não leva em conta a história da igreja, simplesmente isso. Muito bom. Acredito que por enquanto é isso a respeito do seu vídeo. Aquele que não assistiu ainda, assista primeiramente o vídeo que ele postou lá. O nome do vídeo, para quem ainda não tem, é O Dons de Línguas segundo a Bíblia. Assiste lá se você ainda não assistiu. Depois você assiste novamente ao comentário se você pegou aí agora as respostas dessas perguntas antes de assistir o vídeo, para que você entenda melhor aí o que está sendo respondido aqui. Se tiver mais alguma outra pergunta que não foi feita aqui, faça aí pra gente. Escreve aí embaixo, manda. A gente cria um outro vídeo ou responde para você. Porque o objetivo aqui é que todos nós possamos aprender. E com esse vídeo aqui que a gente está fazendo, do Dons de Língua, já me veio aí o desejo de querer saber a respeito do Dons de Profecia, que é algo também muito praticado hoje. Lá veio o Piper de novo na questão. dentro da igreja, e a gente tem observado aí que essas coisas não condizem com o que as Escrituras têm nos mostrado por meio do ensino, do aprendizado, do estudo, entendeu? Então são perguntas aí mais para frente para ser respondida. E não somente o línguas, profecias, como tanta coisa que a gente tem observado dentro da igreja e tem entendido, e tem se perguntado, tem olhado para as Escrituras e primeiro se perguntado onde está escrito, depois tentado questionar aí as pessoas que têm praticado isso e elas mesmas não têm resposta para isso, ou às vezes até abusam da sua autoridade para não responder.
Então fica aí para um próximo vídeo, eu e você estarmos assistindo. Não perca, fica firme aí com a gente, continue estudando as Escrituras. Faça como o irmão Glauber deixou muito claro, né? Se você está aí ainda em dúvida por causa da sua experiência ou também porque você tem aí observado nas Escrituras, vivido e vivenciado aí aquilo que as pessoas têm te conduzido dentro da igreja, que você olha para as Escrituras e não consegue observar nos dias de hoje, amarra tudo, joga dentro do saco, amarra tudo e satura sua mente com a Bíblia. E depois você vai lá, desenterra e passa a observar com uma nova cosmovisão, com uma nova cabeça, um entendimento muito mais claro. E estude a história da igreja. O que você falou foi muito importante a respeito da história da igreja. Hoje eu postei algo no Facebook, não sei se você viu, de manhã antes do culto, né? Eu escrevi que desprezar a história da igreja é como se a pessoa tivesse um lapso de memória, ela sofresse uma amnésia e esquecesse de tudo a sua história. O que aconteceria com tal pessoa? Ela não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e ela é enganada por qualquer um. Qualquer história que alguém contar, ela vai acreditar, porque ela não conhece a sua história. Então, quem despreza a história da igreja é como alguém que perdeu a memória por completo. É enganado por qualquer um, porque ela não sabe quem são as pessoas, ela não conhece quem está ao seu redor, ela não conhece a sua própria história, ela não sabe para onde vai. Então, qualquer historinha ela acredita. Então, é bem por aí. A história da igreja ela é importante. Nós precisamos dela. Se nós olharmos todas as nossas doutrinas e compararmos com a história da igreja, nós vamos ver que muito do que nós cremos hoje foi tratado como heresia no passado. Então, e é muito importante a história da igreja, porque foi um parâmetro de fidelidade às Escrituras que nós temos. Então, nós devemos sujeitar o que nós cremos à história da igreja, porque vai nos mostrar se estamos errados, se estamos aí cometendo pelagianismo, semi-pelagianismo, ou até mesmo negando algumas doutrinas básicas a respeito de Cristo, né? Negando a sua natureza hipostática e coisa do gênero. Outra coisa, lembrando, esse vídeo aqui é a resposta a algumas perguntas, a alguns questionamentos. Então nós não tratamos de alguns textos como quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque isso está tratado no vídeo. Eu não falei do vídeo quem fala em línguas edifica a si mesmo, porque isso está tratado no vídeo. E algumas perguntas eu não respondi aqui, por quê? Porque essa resposta foi dada no vídeo, basta você assistir. Porque eu recebi perguntas de pessoas que nem assistiram o vídeo. Simplesmente sabia que eu discordava da posição dela e lançou algumas perguntas que está lá respondido no vídeo. Então, por favor, né? Deixa a preguiça de lado, assiste o vídeo, abra a Bíblia e me mostre à luz da Bíblia que eu estou errado. Não me mostre à luz de Piper, tá? Mostre à luz da Bíblia que eu estou errado e pronto. É simples, eu mudo. Eu acreditei como você um dia. Eu falei em línguas como você um dia. Então eu mudei porque as Escrituras me convenceram que eu estou errado. Prove-me pelas Escrituras que eu estou errado que eu retorno novamente ao restauracionismo. Ok, fica a dica aí então para vocês. Estudem a história da igreja. Assistam o vídeo novamente. Relembre aí o que já foi ensinado. Para se fortalecer aí no ensino, no aprendizado aí do que já foi dito. E se tiver mais alguma pergunta, tá aí o Glauber para responder, o nosso irmão. Muito obrigado, Glauber. Valeu aí por esse vídeo aí. E qualquer dúvida aí, vocês escrevem aí embaixo. E manda pra gente, a gente monta aí outros vídeos e vai tentando responder. E todos nós juntos vamos chegando aí a um parâmetro, né, histórico. Porque a igreja não nasceu ontem. A igreja já tem aí mais de 1900 anos de história para ser estudado, entendido, aprendido. Exatamente. Muito obrigado, viu, Glauber? Nada. E fica aí para você, meu irmão, meu amigo, que está assistindo aí, você que está chegando na fé agora e está aprendendo, continua firme. Qualquer dúvida, pergunta que a gente responde. Aquele abraço.